Amém, amados irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Mais uma vez, bem-vindo a todos a mais uma leitura do nosso alimento diário. Iniciando mais uma semana, no caso nós estamos na 9ª semana, começando mais uma série, dando início a essa série, né? O tema geral desse alimento diário é preparar o material para a edificação. Nesses últimos dias, nós temos visto como se dá essa edificação na prática, em nosso viver diário, no trato com os irmãos, no nosso viver da igreja, no nosso viver entre os irmãos, e como estamos edificando. Isso nos deixou bem claro no alimento diário anterior, no volume 2. No caso, estamos nesse volume 3. E o dia de hoje, na quarta-feira, ele nos traz como tema tomar a cruz e seguir o Senhor. E o versículo de hoje está em Mateus capítulo 16, versículo 24. Que é exatamente esse tema de hoje, né? Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, o Senhor, ele de fato precisa se aparecer para nós, para que essa edificação ela não seja realizada simplesmente das nossas forças, mas o nosso ânimo, a nossa energia, nosso encorajamento vem do Senhor da glória. Mas aqui o Senhor ele deu a entender, né, que a igreja ela é gerada por meio da sua morte e ressurreição. E ele falou isso para os discípulos. Mas Pedro aqui ele se manifestou. Senhor, de modo algum isso te acontecerá. Então o Senhor falou para Pedro ali em Mateus capítulo 16, arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E aqui tem um ponto, ainda falando desse assunto, que nos ajuda muito no segundo parágrafo dessa quarta-feira. Há momentos em que somos tão inspirados por Deus, como pela manhã, ao ler a Bíblia e o alimento diário. Sentimos cheios do Espírito e falamos por Deus. Mais tarde, talvez, diante de alguma contrariedade, deixamos de viver no Espírito e de depender do Senhor. E de nossa boca saem palavras que não procedem de Deus. Assim como Pedro, fomos usados por Satanás. Essa grande dificuldade precisa ser vencida para o Senhor completar a edificação da igreja. Imagine, irmãos, Pedro no capítulo 16 teve uma grande revelação, conheceu o mistério do coração de Deus, revelou quem era o Cristo, mas mais tarde, a mesma boca que foi usada pelo Senhor, não demorou muito, ele já estava falando algo até bom, mas no entanto contra a edificação da igreja. Às vezes nós somos assim, nós damos tão bem, desfrutando, invocando o nome do Senhor, desfrutando da palavra, do alimento diário, mas ao decorrer do dia, aos destempéros da vida, podemos usar o lado bom da nossa alma. Então, há um segredo para que esse lado, nossas opiniões, nossos gostos, nossas preferências, que muitas vezes atrapalha a edificação da igreja, as nossas opiniões, ou até mesmo nosso ser bonzinho, aqui, porque Pedro estava manifestando isso. Ele estava com pena do Senhor. Mas se o Senhor não fosse para a cruz, o Senhor não morreria por nós. A igreja não seria gerada.
Então, embora o Filho revelou o desejo do seu coração, que estava oculto no seu coração, mas também mostrou qual o caminho, o meio que ela seria gerada. Ele precisaria ir para a cruz e do seu lado ser ferido e sair sangue e água, pagar um alto preço para que aquele desejo do seu coração fosse realizado. Então, um outro ponto nos mostra esse segredo desse velho homem, da vida da alma ser vencida, de ser eliminada. Não estou falando da alma, estou falando da vida que há em nossa alma, uma vida clandestina, rebelde, que muitas das vezes fala contra Deus. Então aqui no terceiro parágrafo nos diz: a cruz não é para causar sofrimento, mas é para matar. A cruz é necessária para eliminar o Belmonte e o Leviatã escondido em nosso interior. Pois quanto menos esperamos, eles aparecem. Por isso o Senhor nos adverte: quem quiser salvar sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa do Senhor, acha-la. Mateus 16, 25. Salvar refere-se à nossa alma, porque a queda do homem foi na alma e a mente. Uma das três partes da alma. Foi a parte mais danificada. Quando isso aconteceu, queridos irmãos, amigos, os que nos acompanham aqui no canal? Quando simplesmente, lá no início, no Jardim do Éden, a serpente apareceu para Eva e, conversando com ela, desenvolveu ali um diálogo com Eva. E ali ele abriu uma brecha na mente, nesse campo, e contaminou o homem. Então devemos ser muito cautelosos. Então aqui nesse parágrafo ele nos ajuda muito a tomarmos cuidado, porque muitas das vezes é nessa área, nesse campo, na nossa mente, que é o campo-chefe, é a área-chefe da nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos. E é exatamente nessa área que Satanás nos ataca. Foi exatamente nessa área que Pedro se uniu a Satanás, nos nossos pensamentos. E Satanás, por meio da serpente ali, levou Eva simplesmente a questionar por meio da sua mente, lançando uma interrogação. Foi assim que Deus disse. Então aqui nos diz: devemos ser cautelosos e não dialogar com o inimigo de Deus, porque Satanás sempre espreita uma ocasião para atuar em nossa mente. Precisamos fechar as portas ao inimigo. O lugar onde ele mais atua é a nossa mente, que foi a parte mais danificada e mais difícil de ser salva. Muitas vezes os nossos pensamentos são inundados com ideias, com coisas que só nos atrapalham, irmãos. Lembre-se, queridos irmãos, nós estamos numa edificação e precisamos seguir o falar do Senhor. Nós seremos salvos se nos guardarmos na palavra de Deus. Não podemos fugir ou lançar qualquer outra palavra a não ser do que venha da boca do Senhor. Ela irá nos salvar, irmãos. E essa palavra, se nós nos mantermos nela, a nossa mente, a nossa alma será salva. Senhor Jesus. Bem aqui no finalzinho, ele vem nos mostrar que, de fato, o Senhor da glória, ele quer se manifestar para nós. Ele deseja ter uma edificação. Ele deseja trabalhar em nossa vida, trabalhar em nossa alma. Por isso que, em especial, o Senhor se apareceu para Pedro, Tiago e João. Eu espero que nesse dia o Senhor também possa se aparecer para você. Que o Deus da glória, embora naquela época apareceu para Pedro, Tiago e João, mas nós estamos vivendo no fim da era. Nós estamos vivendo nos últimos dias. E o Senhor quer aparecer para você.
O Senhor quer aparecer para mim, o Senhor quer se aparecer para cada um de nós. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia. Eu quero iniciar esse dia orando por você. Ó Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor. Nos guarde na tua cruz. O nosso velho homem, ele de fato possa morrer, para que nós possamos viver no Espírito, cumprir a sua vontade. Livra-nos, Senhor, das nossas opiniões, dos nossos próprios pensamentos, para que prevaleça a tua vontade. Senhor, obrigado por ser aqueles que estão na sua edificação, fazer parte dessa edificação. Desejamos, Senhor, que o Senhor nesse dia se apareça para nós. Que o Senhor da glória possa manifestar o teu reino para cada um de nós. Ó, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém.